Êxodo, capítulo 1, verso 22. Depois nós vamos fazer a leitura do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Acompanhe a leitura. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concedeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio Nilo. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã à filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Nós vamos orar ao nosso Deus mais uma vez, para que o Senhor nos ajude e fale ao nosso coração. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós precisamos ouvir o que Tu tens a nos dizer nesta noite. Nós precisamos ouvir a voz do Teu Espírito Santo ecoar em nossas almas, em nosso coração. Ó Senhor nosso Deus, diante das nossas limitações humanas, ó Deus, nós necessitamos da graça do Senhor, da sabedoria do Senhor, e que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para entendermos a Tua palavra. Fala o nosso coração, Pai, nesta noite, não porque temos algum mérito, mas porque Jesus morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou e está vivo para todo sempre. Ele que é o nosso Rei, é o nosso libertador, é o nosso
Salvador. Deus nos abençoe com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Joquebede, o livramento de seu filho. Joquebede, a mãe de Moisés. Hoje nós estamos em comemoração em todo o Brasil, em muitas igrejas, em muitas entidades, em muitas organizações, e a família brasileira, de maneira geral, está hoje experimentando um pouco mais de uma aproximação, de uma emoção, de um afeto em relação à mãe, porque hoje é dedicado a esta finalidade dentro do nosso calendário. A mãe é símbolo de nobreza. A mãe, ela é símbolo de paciência. E tem tantos símbolos que nós poderíamos aqui colocar. A mãe, ela é amorosa, ela é altruísta, ela é resiliente, ela se nega, ela deixa de fazer coisas em relação que seja de benefício para ela, para favorecer aos filhos. Então, queridos irmãos, na Bíblia nós temos muitas mães, que então nós poderíamos dizer, Maria, pela qual veio o Salvador do mundo, chamada de bem-aventurada, e ela reconhece o senhorio de Cristo, e de que por meio de Cristo veio a salvação. Nós temos outras mães, como Lloyd, nós temos Priscila, Áquila, nós temos a própria Joquebede, nós temos várias mães na Bíblia que fizeram pelos seus filhos, pela sua família. Mas, meus amados irmãos, eu quero compartilhar aqui nesse texto sobre a mãe Joquebede e o livramento de seu filho. O texto, no seu contexto geral, mostra aquele período em que, logo quando sobe ao trono um novo rei do Egito, ele já não reconhece mais, diz o texto no capítulo 1, que aquele rei não conhecia mais os feitos e a contribuição de José. E então, aquele rei, aquele novo rei do Egito, ele vai então, agora, ao perceber que o número dos filhos de Israel estava se multiplicando de uma maneira muito impactante, os números, os filhos, porque as mulheres hebreias, elas eram vigorosas, e então a produção de filhos, era em grande escala. E o texto diz que aquele rei não reconhecia mais os feitos de José, a contribuição de José, ele não levou mais em consideração, aliás, ele não leva em consideração a contribuição de José. E então ele vai empreender uma perseguição contra os filhos de Israel.
Faraó levanta uma perseguição, porque era uma afronta. Era uma afronta. E é interessante, queridos irmãos, que no versículo 22, então ordenou Faraó, ele faz um decreto-lei. Faraó faz um decreto-lei. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então nós temos aqui um decreto-lei do rei, de quem tinha autoridade máxima, suprema, e não poderia ser quebrada, desobedecida. É interessante que a gente pode então perceber que esta mulher, chamada Joquebede, a mãe de Moisés, ela está disposta a enfrentar e a desafiar a própria lei para defender o seu filho, mesmo correndo o risco de perder a sua vida, mesmo de estar correndo o risco de perder a sua família, de ter a sua família destruída, morta, quebrando a lei, desobedecendo a lei. E então esta mulher, ela é uma mulher criativa, é uma mãe criativa. A gente pode perceber, queridos irmãos, no versículo 2, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo. Tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Observe aqui, aquela mulher, aquela mãe confiava em Deus, porque ela chegou ao último estágio, à última instância em que aos olhos humanos não haveria mais possibilidade de ter aquela criança com ela, porque Moisés automaticamente seria morto pelos soldados egípcios, porque eles entravam nas casas e saíam pisando, e saíam averiguando e pesquisando, para ver se tinha alguma criança do sexo masculino, e assim destruí-lo, lançando-o ao rio. Observe então que o texto, queridos irmãos, ele traz aqui a ideia de uma mãe criativa. É um cesto. Eu não sei, viu, Clarice, ou irmã Marialva, aqui, onde é que está aquele cesto? Aquele cesto, que até Isaías, ele foi criado também, e ele passou um tempo naquele cesto, e eu não sei onde foi parar aquele cesto, alguém sabe? De Lizinha? Isaías e tantos outros passaram por aquele cesto. Agora imagine aí, aquela mãe corajosa, destemida, que mesmo em detrimento de desobedecer e de estar correndo risco, ela pega um cesto, coloca betume e piche, e já não tendo mais como guardar aquela criança, do ponto de vista humano, de maneira segura, ela coloca Moisés dentro daquele cesto e deixa, então, largando o cesto no carriçal. Agora, há um fato, porque lá no rio Nilo, segundo os escritores, os estudiosos da língua hebraica e da cultura egípcia, na egiptologia, eles detectaram que naquela área do rio Nilo
havia crocodilo. Moisés não apenas poderia ser morto se por afogamento, mas também poderia ser morto como que servindo de petisco para os crocodilos. Mas aquela mãe, ela confia em Deus. Sabe, queridos irmãos, uma das lições que nós podemos abstrair aqui é a ideia de que às vezes, quando os filhos ainda são novos e são controláveis, a mãe e os pais, eles levam seus filhos para a igreja de Cristo, onde os filhos são treinados, discipulados, ouvem a palavra de Deus, se tornam pessoas melhores, se tornam servos de Deus, mas de repente os filhos vão crescendo e agora parece que eles se tornam independentes e donos de si, e agora eles saem do controle paterno e materno e vai fazer aquilo que na sua independência eles desejam fazer. E aí os pais já não têm mais aquele controle. Daí a mãe e o pai, confiando no Senhor, entrega o seu filho, entrega a sua filha nas mãos daquele que pode proteger, daquele que pode guardar, daquele que pode dar o destino da história dos nossos filhos. Às vezes foge do controle dos pais, mas os pais entregam os seus filhos nas mãos do Senhor. Fique imaginando, meus irmãos, colocar aquela criança naquele cesto e no carriçal soltar. E diz o texto que Miriam, ela vai seguir, ela vai ficar olhando de longe o seu irmãozinho, e ela está olhando para o que possivelmente iria acontecer, e possivelmente também elas sabiam que havia uma possibilidade da filha de Faraó tomá-lo. Então aquele menino está naquele cesto de junco e está agora no carriçal. Ele está nas mãos de Deus. Olha bem, queridos irmãos, como é interessante. Uma mãe, ela não abre mão de seu filho, mas naquele momento era uma questão de vida ou morte, porque milhares de crianças foram ceifadas, um verdadeiro infanticídio em massa. E aquela mãe, então, ela de maneira criativa, confiando em Deus, onde os recursos da terra, quando eles esgotam, você não tem mais, nem o dinheiro pode fazer absolutamente nada, nem a sua sabedoria humana pode fazer absolutamente nada, nem a sua experiência de vida pode fazer absolutamente nada. Aí você dá um passo de fé e confia e entrega nas mãos do Senhor. Foi o que Joquebede fez para livrar Moisés, para livrar o seu filho, para ajudar o seu filho. Às vezes a gente vê na televisão as mães indo, por exemplo, até mães cristãs, que vão a um presídio, porque mesmo que o seu filho tenha feito algo de errado, cometido um roubo ou coisa nesse sentido, elas não abrem mão, porque elas amam as suas crias, os seus filhos, e é um sentimento de mãe, e elas vão
e se submetem a passar por toda aquela sistemática de um presídio, porque um amor verdadeiro de uma mãe é capaz de se submeter até mesmo aquele vexame, aquela vergonha de ir em um presídio. Porque a mãe verdadeira não abre mão dos seus filhos. E nós podemos ver, queridos irmãos, que sobretudo nessa história de Joquebede, toda essa narração, todos esses acontecimentos pontuais, tanto pela figura de Faraó, como pela figura de Joquebede e pela figura de Miriam, elas estão unidas. Vamos salvar o nosso filho. Vamos salvar, da parte de Miriam, vou salvar o meu irmão. E ela segue, de repente a filha de Faraó desce, as donzelas estão passeando lá no pátio, e quando a filha de Faraó avista o cesto de longe, então ela pega, manda trazer aquele cesto, e ela percebe que é uma criança formosa. Geralmente os pais costumam elogiar os seus filhos, né? Ele é bonito, ela é bonita, e está ali naquele berço, e aquela alegria, aquele ânimo, aquela emoção de uma família, do seu filho ou de sua filha. E é interessante, meus amados irmãos, que a filha de Faraó, quando vê aquela criança, então Miriam olha a providência de Deus, porque nada foge ao controle de Deus. Pode fugir ao controle da mãe, ao controle do pai, ao nosso controle, mas Deus está conduzindo aquela história, porque o fato de ela colocar Moisés naquele cesto de jonco e largá-lo no carriçal, e Miriam está observando de longe o que ia acontecer, tudo ali estava debaixo do controle soberano de Deus. Soberano. Queridos irmãos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que confiam em Deus, daqueles que têm a fé vibrada e firmada e fixada em Jesus. E nós então podemos perceber que aquela menina, a irmã de Moisés, vai chegar perto de Miriam, vai chegar perto da filha de Faraó. Aliás, Miriam, ela vai chegar perto da filha de Faraó e vai então oferecer ali, né, alguém para que fosse a ama de leite, e ela vai então pegar a própria mãe de Moisés, que vai auxiliá-lo, vai sustentá-lo, vai servir como ama de leite, mas mais ou menos dentro de um período de 2 a 3 anos, porque aquele menino deveria ser devolvido para a filha de Faraó, e diz o texto que ela o toma por filho posteriormente. E aí, meus amados irmãos, nós temos toda uma história, né? Nós teremos toda uma história onde de fato vai se conseguir ali o livramento, né, da morte da vida de Moisés. Moisés vai ser protegido, ele vai ser preservado, ele vai ser livre da morte, como tantas outras crianças foram. Mas aí, olhe bem, quando Moisés chega à fase adulta, diz os textos mais à frente, vai acontecer aquilo que nós chamamos da libertação, porque o povo de Israel vai ser liberto. Deus ouve o clamor, o choro, a agonia do povo de Israel, de cerca de 430 anos no Egito. Então Deus levanta
o próprio Moisés para ser o líder, para ser o profeta, para ser o legislador, o libertador do povo de Deus. Queridos irmãos, quando a gente pensa então no sentido de um paralelo aqui com o Novo Testamento, nós vamos lembrar de quando os magos foram para adorar Jesus. E quando você chega lá em Mateus, abra aí Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2, nós temos um paralelo lá no texto. E o paralelo é o seguinte: assim como Herodes está para o rei Herodes, porque tanto Faraó, ele vai perseguir, e muitas crianças serão mortas. Então, assim como o Faraó está para Moisés, Herodes, aqui nesse texto, está para Jesus. Porque depois que os magos vão adorar, e eles têm um encontro com o rei Herodes, e então Herodes secretamente, ele se reúne, chama os magos, capítulo 2, versículo 7, e aí Herodes fica sabendo da ideia do Messias, do rei, né? Onde é nascido onde está o recém-nascido rei dos judeus? E aí, Herodes, sabendo, ele fica furioso, e mais ainda, ele vai ficar mais furioso. Os magos, eles chegam, oferecem ouro, incenso, mirra, e aí o que é que acontece? Lá no versículo de número 16, diz que Herodes ficou enfurecido e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então, queridos irmãos, assim como o Faraó está para Moisés, assim Herodes está para Jesus, e ele vai então fazer um decreto-lei em que todas as crianças do sexo masculino de 0 a 2 anos, até 2 anos, fossem mortas. E então, queridos irmãos, um banho de sangue, também Herodes, ele derrama um banho de sangue, porque muitas crianças foram mortas. É interessante que então, há um outro paralelo. Você pega Joquebede e Miriam, assim como Joquebede e Miriam, elas estão para os magos, estavam para Moisés lá, aqui os magos estão para Jesus. Por quê? Porque quando eles adoram oferecendo ouro, incenso e mirra a Jesus, porque o trato com Herodes era de eles voltarem pelo mesmo caminho e falar para Herodes onde estava exatamente o menino. Mas Herodes era maldoso, ele tinha maldade no coração, e a ideia de um rei estava também ameaçando o seu reinado. Era uma afronta. E aí ele está maquinando o mal secretamente, diz o texto. E observe então, queridos irmãos, que nós podemos ver que os magos, eles não voltam pelo mesmo caminho até Herodes, eles vão para outro caminho. E diz o texto que por causa disso, Herodes ficou enfurecido e patrocinou um decreto-lei para matar as crianças. Matar
praticar o infanticídio. Então, assim como Joquebede e Miriam estão para Moisés, né, nós podemos ver aqui no Novo Testamento que os magos estão para Jesus, porque a resposta negativa de não voltar para Herodes favoreceu o quê? Favoreceu que Maria e José tomam Jesus e vão para o Egito para livrá-lo das mãos e das garras de Herodes. Mas também, meus amados irmãos, nós podemos ver que nesse texto, voltando lá para o texto, nesse paralelo, é uma mãe dedicada, é uma mãe que serve a Deus, servindo ao seu filho, e consegue então salvar Jesus, assim como Moisés foi salvo. José e Maria conseguiram levar a salvação, dar livramento, preservar a vida do menino Jesus. Queridos irmãos, então como nós podemos aplicar isso em nossas vidas? Essa figura emblemática de Faraó e de Herodes representam as mesmas ações do diabo, do inimigo número 1 de Deus, daquele que lá em Apocalipse capítulo 12, ele se reveste de maldade porque ele é mau e vem perseguir a igreja. E lá no capítulo 12 diz que Satanás, ele é o acusador. Só há maldade no coração dele. Não há sentimentos de amor, não há sentimento de perdão, não há, só há maldade. Satanás, ele vem para matar, para roubar, para destruir. Diz a Bíblia que ele é capaz de se disfarçar de anjo de luz para destruir. Como assim o tem feito? Então, nós podemos ver o inimigo, e ele é capaz de entrar até mesmo dentro da igreja, ele é capaz de entrar dentro da família, de desajustar os lares, de levá-los à ruptura, ao divórcio, de destruir os filhos, de levar os filhos para as drogas, de levar o filho para o mundo, de petrificar o coração dos filhos para que eles não creiam no Evangelho. Satanás está agindo ainda, e ele age com toda a ira. Diz lá em Apocalipse capítulo 12 que ele está cheio de cólera, cheio de ira. Então Satanás, ele quer destruir a nossa vida, ele quer trazer dissensão, facção, destruição para a igreja, e muitos têm já experimentado a maldade de Satanás na sua vida. É por isso, queridos irmãos, que ao olhar para essas figuras enigmáticas, essas figuras emblemáticas, nós sabemos que ele vem, Satanás, ele é maligno, ele é sutil, ele é sorrateiro, e ele é capaz de se transformar em anjo de luz. Ele é capaz de transformar uma mentira como se fosse uma verdade. E ele luta até hoje para invalidar a autoridade da palavra de Deus. Ele luta até hoje para fazer a igreja mirrar no seu crescimento espiritual,
para fazer a igreja diminuir o impacto do seu crescimento numérico, Satanás age. E como ele tem agido? Mas, meus amados irmãos, uma certeza que nós temos aqui também, aplicando em relação a cada mãe aqui presente, não desista de seu filho, não desista de sua filha, seja criativo, seja criativa, para dar um norte, para dar uma direção para o seu filho, com sabedoria. As mães são sábias, e a sabedoria nós sabemos que ela preserva valores e evita a guerra. Olhe bem, todas as crianças que são criadas, sendo disciplinadas, orientadas pela igreja, na igreja, em casa, por sua mãe, certamente será uma criança maravilhosa no futuro. Será uma criança de uma fé viva. Será uma criança que certamente vai contribuir de uma moral elevada, de uma educação cristã profunda, de raízes. Não desista de seu filho, não desista de sua filha. E hoje nós estamos vivendo, irmãos, o impacto do mundo e das astutas ciladas de Satanás contra a igreja, em que muitas vezes nas igrejas há um número muito grande de crianças que estão seguindo por caminhos altamente tortuosos, e que tem deixado feridas, tristeza no coração de seus pais. Muito cuidado, é preciso que nós tenhamos cuidado. A sabedoria bíblica, ela nos conduz e ela nos leva a fazer aquilo que é de conformidade à vontade de Deus. E diz a Bíblia que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então não desista não. Porque hoje nós sabemos, queridos irmãos, muitos desvios, de muitas crianças que foram educadas e criadas, mas teve um erro, um incidente que aconteceu na história, e essas crianças agora acabam seguindo outros caminhos completamente tortuosos. Joquebede, ela buscou preservar, ela buscou proteger, ela buscou ajuda, ela foi criativa. Então não importa o quanto você orar pela salvação de seu filho, não importa o tempo que você vai orar pela salvação da sua família, não importa, o que importa é que você não desiste, você não abre mão, e você os ama com um amor sacrificial. Meus amados irmãos, Moisés, assim como ele se tornou um líder, ele foi naquele primeiro momento livre da morte, e ele se tornou depois um líder, e ele se tornou o legislador de Israel, ele se tornou um pastor para conduzir o rebanho do Senhor naquela saída do Egito, da escravidão do Egito. Quando nós aplicamos isso, fazendo um paralelo com o Novo Testamento, nós encontramos Jesus, ele nos liberta quando ele morre na cruz. Com a sua morte e a sua ressurreição ao terceiro dia,
Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos deu vida. E hoje nós temos vida, independente de qualquer circunstância. Porque a nossa vida, ela foi preservada por Deus. O Senhor continua preservando a nossa esperança, a nossa vida eterna. Porque cremos em Jesus Cristo. É nele que nós cremos. É por ele que nós existimos. É por ele que nós nos movemos. Então, queridos irmãos, nós temos a graça do Senhor salvadora por meio de Jesus. Assim como aquele contexto de Moisés está para a libertação do povo de Deus das garras dos egípcios. Assim, hoje Jesus e nós em Cristo fomos salvos também. Fomos libertos do império das trevas. Nosso desejo é que Deus continue abençoando a cada mãe aqui. O inimigo, ele se levanta contra as nossas vidas de todas as formas, mas cada mãe aqui, revestida da graça de Deus, da sabedoria de Deus, do temor a Deus, cada pai aqui também, presente, revestidos da sabedoria de Deus, do amor a Deus sobre todas as coisas, nós vamos continuar guerreando, pela nossa família. Nós vamos continuar nesta batalha em favor, em prol da nossa família. Amém, meus amados irmãos, fiquemos em pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Oremos ao Senhor nosso Deus. Ó Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem concedido a nós. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado força até para, ó Deus, suportar os dias maus. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos dá a graça, a sabedoria, ó Deus, o sustento e nos preserva, ó Deus, em tua presença. O Senhor preserva cada família aqui na tua presença. O Senhor guarda cada família. O Senhor livra do mal. Quantos livramentos, Pai, nós temos visto com os nossos próprios olhos. E também quantos livramentos que não temos visto com os nossos olhos. Pela fidelidade do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conhece. O Senhor conhece cada pai, cada mãe aqui presente. Abençoe-os, ó Deus, com o teu amor, com o teu perdão, com a tua alegria, com o teu renovo, com os teus brotos, com, ó Deus, chuvas de bênçãos espirituais, chuvas de bênçãos materiais. Livra cada família dos ataques de Satanás, Senhor. Livra cada família aqui representada. Livra, ó Deus, as nossas vidas de toda a artimanha, de toda a astuta cilada de Satanás. Guarda-nos, Pai. Guarda os nossos filhos. Esteja operando, ouvindo as orações, trazendo, Pai, ó Deus, as respostas das orações dos teus filhos. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós oramos em Cristo Jesus. Recebei a bênção apostólica, meus irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja de Cristo,